casa, nós gostamos muito do Natal. Estava dizendo para um grupo de irmãos que nós nos encontramos essa semana, que em casa nós curtimos tanto o Natal, que quando os aviões passam em cima da minha casa, o avião buzina, porque ele consegue ver as luzes iluminando o nosso quintal. Se você tiver dúvida, passa lá à noite, se quer tirar foto. Não precisa visitar Guararema, visita lá. Eu gosto. Mas eu tenho que te dizer que nem sempre foi assim. Porque eu não entendia o sentido do Natal. Eu tinha outras expectativas em relação ao Natal. Por exemplo, e esse é apenas um pequeno exemplo. Eu me recordo quando eu não estava indo muito bem na escola, garoto, e meu pai, ele disse: se você passar de ano, você vai ganhar uma ferrovia. Você lembra que teve uma época que a ferrovia era uma febre? E eu fiquei tão empolgado com aquilo que eu me empenhei para passar de ano na época em que estudar no estado reprovava. E passei de ano. Eu tinha por líquido e certo que no Natal eu ia receber uma ferrovia. Quando para mim é surpresa. Ferrorama é com carrinho de corrida. Autorama? Por isso que eu recebi errado, não estou dando nada. Sabe o que eu recebi? Eu recebi um carrinho de plástico. Imagina a criança. O tamanho do pacote já me dizia que algo estava errado. Quando eu abri aquilo, eu falei: peraí, eu cumpri minha parte no negócio aí. Mas veja, os meus pais não fizeram aquilo por dolo, eles não fizeram porque falavam: vamos enganar esse garoto aí. Não. Eles fizeram uma promessa que eles não tinham condição de cumprir. Quando eles chegaram lá para comprar o ferrorama, não dava. Então foi aquilo. E aquele Natal para mim foi muito triste. E como se não bastassem outras experiências, que a gente vai guardando na cabeça, a experiência do Natal vai se tornar uma experiência ruim. Por exemplo, a vovó e o vovô, que ficam com expectativa de que aquele filho vai vir passar o Natal com a gente, vai trazer os netos, vai preparando lá a mesa, ela já sonha em fazer aquele pudim com a receita que está na família há 300 anos, e de repente ela recebe uma mensagem dizendo: não vai dar esse ano, não vai acontecer. Frustração. E as propagandas da turma que tem que vender Chester, peru, etc., dizendo: Natal é dia de ceia e de reunião de família. E aí uma pessoa adoece e está internada e não vai ter aquilo. E o Natal vai perdendo o seu significado. Ou alguém que, diante de todas essas referências de que Natal é uma experiência de unidade familiar, e de repente ele vê a sua própria família se desintegrar naquele período. Ou aquele irmão que todo Natal é a mesma história, está tudo indo bem, ele toma uns goró a mais, vira Ben Johnson, estraga tudo. Você sabe o que eu estou falando? Se não é igual, é o cunhado, é o primo. Fala, ele vem, Senhor, misericórdia. Leva Papai Noel, leva ele para o norte. Por isso que eu sei que Papai Noel não existe. Nunca levou esses caras para o norte. Mas tudo isso vai fazer a gente ficar associando o Natal com esses episódios, e vai produzir tristeza, uma angústia. Por quê? Porque nós pensamos no Natal com a expectativa daquilo que os homens podem fazer por nós. Nós pensamos no Natal com a expectativa do que os seres humanos podem nos oferecer. E aí nós terminamos no mesmo lugar que todas as pessoas. Frustração. Você sabe que a revista Isto É, esse ano, publicou que um dos problemas que nós temos, e isso está numa escalada vertiginosa, é um problema de medo. Medo da gente ter a expectativa frustrada, da carreira frustrada,
de não ter dinheiro, de não ter saúde. E essa questão de medos e temores e angústias chega num ponto tão elevado que hoje, cada 4 pessoas, uma sofre desse temor. E algumas não sabem nem dizer do que elas estão sentindo medo. E talvez você esteja vivenciando isso, uma certa insegurança, um temor contínuo. E quando chega nesse período em que nós temos a expectativa de que as pessoas possam nos trazer alegria, paz, estabilidade, isso não acontece. Então nós temos mais tristeza. Mas o Natal, meus queridos, não é uma mensagem do que os homens podem fazer pelos homens, mas é uma mensagem do que Deus pode fazer pelos homens. Isso faz total diferença. Você sabe que quando você lê o último livro do Antigo Testamento, nas nossas Bíblias, na nossa tradução, o último livro é Malaquias. A última palavra de Malaquias é maldição. Depois, você tem 400 anos de silêncio. Esses 400 anos de silêncio significa que Deus não falou por meio de anjos, por meio de profetas, nenhum texto sagrado, nenhum oráculo divino foi produzido por 400 anos. Já pensou nisso? 400 anos de silêncio, até que esse silêncio é quebrado num contexto que, se você já leu a sua Bíblia, o Novo Testamento algumas vezes, esse silêncio é quebrado num contexto que nós chamamos de natividade. É por isso que o Natal é o antídoto, é o remédio para a gente vencer essa frustração contínua e vencer esses temores. Porque quando o anjo aparece, depois de 400 anos, trazendo a mensagem de Deus, o que diria Deus depois de 400 anos? Amor? Amor? Paz? Santidade? O que diria Deus depois de 400 anos? E sabe o que Deus diz depois de 400 anos? Não tenha medo. Não tenha medo. Abra sua Bíblia, por favor. Nós vamos brevemente fazer uma consideração, tentar colocar cronologicamente essa mensagem divina. Então, fica no Novo Testamento. Nós vamos visitar os Evangelhos. Vamos começar com Lucas, Evangelho segundo Lucas, no capítulo 1, versículos 12 e 13. Lucas capítulo 1, versículos 12 e 13. Se você encontrou, por favor, diga amém. A palavra de Deus diz assim: E Zacarias, vendo, isso é, o anjo, ficou turbado e o temor o assaltou. Mas o anjo lhe disse: Não temais, Zacarias, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. Não temas, Zacarias. Zacarias é um sacerdote, e mesmo um homem da envergadura de um sacerdote, que trabalha no templo, que trabalha com as coisas de Deus, pode sentir alguma vez o coração atemorizado. Ele diz: não temas. Vamos adiante. Ainda em Lucas capítulo 1, versículo 29 e o versículo 30. Ela, porém, ao ouvir estas palavras, aqui é Maria, turbou-se muito e pôs-se a pensar que saudação seria essa. Disse-lhe então o anjo: Não temas, Maria, pois achaste graça diante de Deus.
Agora vamos visitar Mateus, capítulo 1, versículo 19 e 20. Evangelho segundo Mateus, capítulo 1, versículo 19 e 20. E como José, seu esposo, entenda aqui, noivo, era justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. Projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, pois o que nela se gerou é do Espírito Santo. Lucas, vamos voltar para Lucas, a razão que a gente está fazendo essa viagem, estamos tentando organizar cronologicamente esses eventos. Lucas capítulo 2, versículos 9 e 10. E um anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, pelo que se encheram de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, porquanto vos trago novas de grande alegria, que o será para todo o povo. Pense nisso. Deus envia o seu mensageiro ao sacerdote Zacarias, e a mensagem que ele tem é: não tenha medo. Deus envia o seu anjo Gabriel a uma jovem que, recebendo o favor divino, cederia o seu corpo para que o Filho de Deus fosse gerado, e a mensagem é: não tenha medo. Deus envia uma mensagem angelical no sonho do noivo. Algumas vezes nós pensamos nas pessoas de 2000 anos atrás e achamos que eles eram tomados de algum tipo de ingenuidade, pueril, que eles não sabiam a diferença entre uma coisa e outra, mas eles sabiam. Quando o anjo conversa com Maria, ela sabe exatamente: mas como é que eu posso gerar um filho se eu nunca tive nenhuma relação com algum homem? Eles sabem das coisas. E quando ela contou para o José: olha, estou grávida, quem é o pai? É o Espírito Santo. Eles sabem das coisas, eles não eram ignorantes. E ele queria encontrar um dispositivo para que ela pudesse ser preservada, porque naquele contexto existia um contrato social muito forte, ela deveria ser executada. Então ele queria ser escondido para preservá-la. Ele não acreditava na história, mas um anjo apareceu. E a mensagem foi: não tenha medo. Queridos, quando nós comemoramos o Natal, quando nós comemoramos o nascimento de Jesus Cristo, nosso Salvador, nós estamos considerando aquilo que Deus pode fazer pela humanidade. Nós estamos considerando aquilo que o Deus Todo-Poderoso pode fazer no tempo e na história. Nós estamos considerando o que Deus pode fazer nas nossas vidas. O Natal é um lembrete dessa voz divina nos dizendo: não tenham medo. O que é que está acossando você? Veja, toda a mídia, todas as mensagens, o que a gente mais lê, o que a gente mais ouve, na fila do supermercado, conversando com um vizinho, ele fala do assalto que aconteceu, do sequestro relâmpago, do arrastão na praia, está preparando uma viagem para a praia. Ele fala que teve um arrastão em Cancún. Você viu? Você vai para Cancún? Teve arrastão em Cancún. Mas fala: que vem de Murphy é essa? Quando algo tem que estar errado, está errado. E qual é a voz de Deus para nós quando consideramos o Natal? Não tenha medo. E sabe o que é interessante? Por que não ter medo? Quando nós vivemos sim numa sociedade insegura, tomada de problemas dos mais diversos, por que não ter medo? Há 3 razões por que eu e você não precisamos ter medo, e elas estão presentes nesses textos que nós lemos. Primeiro, se você quiser tomar nota,
É bom para você relembrar depois. A primeira é porque Deus responde orações. Veja só, em Lucas, quando o anjo aparece para Zacarias, ele diz assim: não temas, porque as tuas orações foram ouvidas. É interessante você pensar um sacerdote que trabalha no templo, que está oferecendo sacrifício, mas me parece que ele não tem muita certeza se Deus está ouvindo ou não as orações dele. Você já não passou por isso? Que você ora, você fala, acho que Deus não está me ouvindo. A mensagem do Natal é uma mensagem clara e objetiva. Deus ouve as orações. Não tenha medo, porque Deus ouve as nossas orações. Você pode pôr a palavra prece, porque aí a gente consegue terminar tudo com P. Aliás, começar tudo com P. Tinha um professor de homilética que dizia: você tem que começar tudo com a mesma letra. Eu nem sempre consigo. Oração, Deus ouve as nossas orações. Agora, veja, quando nós afirmamos que Deus ouve as nossas orações, isso não quer dizer, a propósito, homilética não é a arte de fazer omelete, é a arte de falar da palavra de Deus. Se alguém fala, eu quero a receita lá no fundo. Não é isso. Deus, quando Ele responde às nossas orações, isso não quer dizer, como afirma a falsa teologia da confissão positiva, que Deus está obrigado a dar o que você está pedindo. Seria a coisa mais burra e imbecil que poderíamos desejar. Porque algumas vezes nós pedimos coisas das quais nós nos arrependeríamos. E um dia eu acho que eu vou chegar no céu e agradecer a Deus por todas as orações que Ele não fez do jeito que eu pedi. Você não vai? Quando eu era menino eu pedi um cavalo. A última coisa que eu queria ter hoje é um cavalo. E quando eu era menino eu orei, eu queria um São Bernardo. Você já imaginou limpar o papu do São Bernardo? Lá em casa a gente chama o excremento de papu. Papu. Eu acho que daí que vem a etimologia. Você sabe como é que limparia isso? Com pá. Sabe quanto come? Quando chegamos assim, Senhor, obrigado, porque não ouviu essa oração. Não deu. Então a primeira coisa que tem que pensar, Tiago nos explica que algumas vezes Deus não nos dá o que nós estamos pedindo, porque nós pedimos para as nossas próprias concupiscências. João nos diz que Deus nos dá aquilo que está em conformidade com a sua vontade. E a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável. Alguém já sintetizou que a maneira que nós deveríamos entender como Deus ouve as nossas orações é que Deus ouve as nossas orações assim. Em alguns momentos ele diz sim, está aqui, é isso. Outros momentos ele diz não, espera, não é a hora. E outras vezes Deus simplesmente diz não, você não vai receber. Deus pode dizer sim, Deus pode dizer espere, Deus pode dizer não. Mas Deus sempre ouve as nossas orações. Deixa eu compartilhar um testemunho com vocês. Vocês sabem que nós estamos correndo para cumprirmos o cronograma, para que estejamos no novo tempo. E tem sido um desafio, cada semana um desafio diferente. Financeiro, intempérie climática, mas um desses, e é uma pena o Charles não estar aqui hoje, a gente está chegando hoje da Nigéria, que é quem está cuidando lá da nossa construção. A previsão do tempo dizia que ia chover, mas a gente tem que cumprir o cronograma. E nós tínhamos que concretar toda uma área, 500 metros quadrados. Não dava para fazer com chuva. Eu vi a data, eu olhei no clima tempo, no tema clima, olhei tudo aquilo lá. E sabe o que acontecia? Chuva, trovoada, tempestade. Eu me dizia todos. Eu orei. O Charles orou. O cara da concreteira orou. Eu orei, eles oraram, nós oramos. Todo mundo orou. Eu não sou sensacionalista. Se você já acompanha o meu trabalho, você sabe que eu não sou sensacionalista. Mas deixa eu dizer o que aconteceu. Choveu nos arredores, mas não choveu aonde 18 caminhões de concreto despejaram. Eu tenho uma foto, vou mostrar para você depois. Eu e o Júlio, nós tiramos uma foto em que atrás da montanha estava um arco-íris brilhando no céu.
Concentre assim, queria que fosse. Nem sempre é. Algumas vezes eu olho para chover e desaba o céu. Mas eu sei de uma coisa: eu não preciso temer, porque Deus ouve as nossas orações. Vamos em frente. Segundo, nós não precisamos temer, porque Deus, Ele cumpre as suas promessas. Quando nós lemos em Lucas, capítulo 1, versículo 30, que o anjo diz assim: você é agraciada do Senhor, visitando aquela jovenzinha na cidade de Nazaré, aquela jovenzinha chamada Maria. No livro do profeta Isaías, 700 anos antes do nascimento de Cristo, Deus tinha dado uma promessa, que uma virgem daria à luz um filho. Ora, essa era uma promessa tão difícil, parecia tão absurda, que os rabinos, eles pensavam: não, talvez não seja uma virgem, talvez seja uma moça jovem apenas, talvez seja apenas isso. E essa foi a pergunta de Maria. Ela disse: mas como é que vai acontecer? A resposta do anjo foi: para Deus não há impossíveis. Quando Deus promete alguma coisa, Deus cumpre. Quando você se debruça sobre a palavra de Deus, você sabe quantas promessas existem na Bíblia? Nesses 66 livros, milhares. São tantas promessas que as pessoas que tentam contar não chegam a um acordo. Todo mundo concorda que são milhares. Alguns falam em 3.000, outros falam em 5.000, outros falam em 7.000 promessas. E as promessas que esse Deus Todo-Poderoso fez, Ele vai cumpri-las. E você? Você conhece essas promessas? Ou algumas? Você tem alguma promessa que quando o dia fica difícil, a vida fica difícil, você pode se agarrar a elas? Você tem algumas promessas que quando você está ali, fazendo a topografia, e você diz assim: não pode se mexer, fica quieto aí. E os versículos precisam dançar na sua mente e no seu coração. Você tem as promessas. Eu tenho várias que eu fico guardando, entesourando. Quantas e quantas vezes eu cheguei aqui, na frente da nossa igreja, porque às vezes você vem no domingo e talvez não tenha a noção da dimensão dos trabalhos que nós fazemos. Nós temos trabalho em Angola, nós temos trabalho no norte do Brasil, nós temos trabalho com o projeto Fazendo Diferença nas Crianças, nós temos o acampamento, a faculdade teológica, a implantação de igreja. São muitos os desafios. E quantas vezes eu ali na frente olhava para a montanha e dizia: eleva os meus olhos para o monte, de onde virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor. Você tem promessa? Deus que seja queda, eu tudo posso naquele que me fortalece. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, se eu tenho promessas, eu não preciso me concentrar nos problemas. E se eu tenho promessas, então eu não preciso viver com medo. No Natal, essa lembrança. Deus, Ele cumpre as suas promessas. E finalmente, nós não precisamos temer. Meus queridos, Deus tem um propósito. Quando o anjo apareceu para aqueles pastores, eu acho fascinante isso. Porque nós poderíamos dizer: mas tudo bem, Zacarias era um sacerdote, Maria era uma mulher extremamente piedosa, basta olhar o Magnificat e ver como ela conhecia a Bíblia. Mas o anjo não apareceu só para essas celebridades bíblicas. Apareceu para pastores anônimos, Senhor, gente que não tinha seguidor no Instagram, gente anônima, gente comum, gente que era considerada naquela estrutura socioeconômica como gente de segunda classe. Mas para eles, hoje eu disse: eu trago boas novas de muita alegria, que será para vocês e para todo mundo, que hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Deus tem um propósito. O propósito de Deus é a salvação daqueles que creem em Jesus. O propósito de Deus é esse, que nos agarremos ao Salvador. Se a nossa maior necessidade fosse dinheiro, eu tinha mandado um economista
Se a nossa maior necessidade fosse tecnologia, Ele teria enviado um cientista, um engenheiro. Nossa maior necessidade é salvação. E Ele enviou o Salvador, Jesus. Deus tem um propósito. O propósito de Deus não será frustrado. Sabe o que eu acho fascinante dessas histórias que nós lemos? Todos eles tiveram medo. Das 4 histórias que nós lemos, em três, Deus substitui medo. Sabe pelo quê? Não é por coragem, por perseverança. Não. Deus substitui medo por alegria. Quando o anjo termina de falar com Maria e ela vai visitar sua filha Isabel, ela canta. Ela diz: meu espírito, o quê? Se alegra em Deus, meu Salvador. Quando Zacarias termina de ouvir aquela mensagem do anjo, o anjo diz assim: olha, Zacarias, você vai se alegrar muito com o nascimento desse filho, e o povo vai se alegrar. No lugar do medo, alegria. Para os pastores, lá nas colinas de Belém, não é coragem. Eis que vos trago boas novas de grande alegria, que vai ser para vocês, vai ser para todo o povo. Para nós, queridos, para nós que entendemos o verdadeiro sentido do Natal, o antônimo de medo não é coragem, é alegria. A alegria de saber que temos o Salvador. O nome dele, cantamos nessa noite, tão sugestivo: Emanuel, Deus conosco. Não temas. Vamos ficar em pé. Eu não sei quais são os seus temores nessa noite, mas que tal colocar tudo isso no altar do Senhor? Eu não sei quais são as suas angústias, ou quais são as expectativas que têm feito com que você perca a alegria, tenha medo. Deixa a expectativa do que os homens podem fazer. Alguém sugeriu que o Salmo 118 deveria ser o versículo do meio da Bíblia. Eles contaram isso na King James. Durante muito tempo acreditou-se nisso, que o 118, versículo 8, seria o versículo que está bem no meio da Bíblia. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. Hoje, com o advento das novas tecnologias, a consideração de várias versões, concluiu-se que o texto que está no meio é o Salmo 103. Mas não importa. O que importa é que a verdade apresentada nesse Salmo 118, ela é inegável. Melhor a gente encontrar refúgio em Deus. Natal é isso. Não é ceia. Pode ter ceia, mas não é ceia. Pode ter até peru. É peru. Natal não é receber todo mundo em casa. É bom, pode ter. Natal não é dar presente para o pastor, não pode dar. Natal não é o que os homens podem fazer por nós, o que Deus pode fazer por nós. E se isso não te trouxer alegria, nada mais dará. E se isso não tiver coragem, nada mais dará. Você não precisa ter medo. Deus responde às nossas preces. Deus cumpre as suas promessas. E Deus continua tendo um propósito. Pai querido, obrigado por essa noite. Obrigado pelos meus irmãos e irmãs. Obrigado pela tua palavra. Obrigado pela oportunidade de ser